Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados, como vocês estão? Dando sequência aqui à série de mensagens nesta manhã, nós vamos voltar para o Novo Testamento. Nós começamos com 1 João, falamos de Malaquias, agora voltamos a 1 João, só que no capítulo 3, 1 João 3, versículo 4 ao versículo 9. 1 João capítulo 3, versículo 4 ao versículo 9 nos fala assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. É isso. Você já passou pelo espírito do novo nascimento? Você já foi transformado pelo poder de Deus? Você experimentou ou experimenta a nova vida? Então a Bíblia está dizendo aqui que você e eu não podemos viver na prática do pecado, certo? O cristão verdadeiro que passou pelas vezes do Novo Testamento não vive na prática do pecado. O Espírito de Deus, ou a nova natureza que vive em nós, em hipótese alguma, esse aqui é interessante. O Espírito de Deus, ou a nova natureza que vive em nós, em hipótese alguma peca. Por isso que João fala essa palavra aqui maravilhosa. Então vamos lá. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é o pecado? Fala do cristão que ele não tem prazer no pecado, ele é surpreendido com alguma falha, então ele se arrepende. O que é iniquidade? É aquilo que é normal, né? No mundo aí as pessoas fazem todo dia, toda hora, está tudo certo, porque não tem Espírito Santo, não tem nada, é iniquidade. É a coisa mais geral, correto, pessoal? Então ele está dizendo que qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Está dizendo aqui, porque está dizendo que é a mesma coisa, não tem tamanho de pecado. Então João está dizendo aqui, para que houvesse temor no coração dos irmãos ali, para vigiar, porque, ou seja, aquele que está pecando, sendo cristão, está fazendo igual as pessoas lá do mundo, que vivem na prática de iniquidade, e para eles não tem nada demais nisso, é normal. A pessoa não tem discernimento, eles fazem aquilo como se estivesse fazendo uma coisa boa, porque estão na ignorância, porque não tem a Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra mais correta, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Agora você que se converteu ao Evangelho, tem o Espírito Santo de Deus, então você não pode viver pecando. Porque se você pecar, é como se estivesse cometendo iniquidade. Deus está vendo você dessa forma. Você não pode se acostumar com o pecado. É isso que João está falando aqui. Não é que você nunca vai pecar, não existe isso. É tanto que, em outra palavra, ele disse confessar nossos pecados. Se nós confessarmos os pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados. Você não deve gostar, não deve vigiar, porque isso não é normal. Isso não é normal para o cristão. É isso que eu estou entendendo. Tá certo, pessoal? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus veio a este mundo para quê? Para você continuar no pecado? Não. Ele veio para tirar os nossos pecados. Como isso, Zé Carlos? Ele veio e colocou em você a nova natureza. Eu assumo, vamos falar em outra ocasião aí, Paulo falando lá para os Romanos, Coríntios. Ele veio para colocar em você uma nova natureza. E essa nova natureza vai fazer com que você não tenha prazer, você não viva pecando. Você vai dar lugar.
Por isso que eu digo, quanto mais você dá lugar à nova natureza, ao Senhor, a busca, a oração, o louvor, você não vai estar dando ocasião ao pecado na sua vida. E eu também estou falando para mim, que eu estou precisando muito disso aí que eu estou falando aqui. Eu sou o primeiro, o mais necessitado disso aí, de dar lugar às coisas de Deus, ao louvor, à palavra, à oração. E aí você não vai dar espaço, não vai dar lugar para ser surpreendido pelo pecado. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem conheceu. Aí. Qualquer que permanece em Jesus não peca, ele está dizendo aqui. Por quê? Qualquer que peca não vive nem o conheceu. Então, meu amado, essa palavra, eu estou aqui. Eu estou colocando você, desculpa aí a expressão, contra a parede. E colocando eu também. A palavra é assim. Ela é espada de dois gumes. Então, João está dizendo aqui, muito sério isso aqui. Qualquer que permanece, você permanece em Jesus, você citou Jesus, você permanece, então não deve pecar. Qualquer que peca, não viu nem conheceu, ó. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, você foi justificado pela fé em Jesus, e agora você deve fazer o quê? Praticar a justiça. Porque você é justo. Você foi justo. Jesus te declarou justo quando você creu nele. Diante de Deus, Jesus declarou, olha, aquele ali é justo agora. Ele se converteu. Então Jesus fala diante de Deus a seu respeito que você é declarado justo. Ele declara você justo diante de Deus. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então isso que ficou mais forte agora, né? Agora ficou mais forte. Eu me pergunto, como é que pode você, um cristão, ser do diabo? Essa palavra de João é forte. Porque quem comete pecado é do diabo. E como é que pode isso? Você é um filho de Deus vivendo no pecado, meu amado? Olha, Deus está incomodando muita gente com essa palavra, inclusive eu também, eu tenho que vigiar mais, eu tenho que estar mais atento, e você também. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então quando Jesus se manifestou na cruz do Calvário, ele venceu a morte, venceu o pecado, ele pagou o nosso preço, ele desfez a obra do diabo, porque até então nenhum homem tinha poder sobre o pecado. O judeu vinha depender de toda hora do sacrifício, constantemente, de noite, sacrificando. Mas aí fala em Hebreus que o sangue de touros e bode não perdoa pecado, de carneiro não perdoa o pecado. Aí Jesus veio para quê? Para desfazer as obras, meus amados, porque o pecado tem uma origem. Aonde que é a origem? Vamos voltar atrás. No Éden. E quem que levou a mulher a pecar? O diabo. Através da serpente. Então quando Jesus morre na cruz, ele desfaz as obras do diabo. Olha que coisa preciosa. Por isso que Paulo fala, assim como um homem entrou o pecado no mundo, assim por um homem entrou a justiça. Né? Por um homem entrou o pecado, Adão e Eva. Por outro homem entrou a justiça. Nós somos justificados em Jesus Cristo. Então quando Jesus morre na cruz, ele paga ali, ele destrói as obras do diabo ali. E é por isso que você não podemos viver na prática do pecado. Não podemos ter contato, tem que vigiar. Eu tenho um problema na minha vida que quando eu faço, desfaz aquilo, repreende aquilo em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Porque a sua semente permanece nele. Que semente? A semente de Deus. Quem é? É o Espírito Santo, é a palavra. A semente, meu amado, aqui, que permanece em nós, é a palavra de Jesus, é o verbo, é o próprio Jesus que está em nós, é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Entendeu? A sua semente. A semente da mulher. Quem foi a semente da mulher? Jesus. Jesus veio através de uma mulher. A gente não se preocupa para a semente, o filho. Jesus, o filho. Mas foi obra do Espírito Santo.
Então a sua semente, ela permanece em nós. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Que semente aqui? É Jesus, é o Espírito Santo que está em você. Então ele não peca. Qual o segredo então? Resumindo aqui, dá lugar ao Espírito Santo. Porque ele nunca vai pecar. Se você está cheio do Espírito Santo, busca ele, tem uma vida de dedicação ao Senhor, consagra ao Senhor, você não tem como ter prazer. Se você cometer um erro pequeno que seja, opa, o Espírito Santo volta. Coisa que qualquer pessoa não ia voltar, você volta. A pessoa não estou entendendo nada, mas eu estou vendo aqui porque a luz acendeu e eu me desculpa por aquela palavrinha que eu falei. Para outra pessoa que não é nada, mas para você que tem a semente em você, que é o Espírito Santo, você nascido de Deus, então ele não tem, você vai e desfaz aquilo logo. Porque não passa nada quando você está andando com Deus, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, não passa nada. Amém, pessoal? Então vamos aqui, mais uma palavrinha, né? Então, para resumir, o cristão verdadeiro que passou pela experiência do novo nascimento não vive na prática do pecado, correto? Não vive na prática do pecado, não vive. É isso que João está falando. Em segundo lugar, o Espírito de Deus, ou a nova natureza, a semente, que vive em nós, em hipótese alguma peca. Pronto. Definiu, tá bom? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. A paz do Senhor Jesus, um forte abraço e que Deus os abençoe.